Existe uma carta no Novo Testamento que muitos leem rápido, mas poucos percebem o quanto ela é explosiva. Uma carta escrita em meio a uma crise. Uma carta que não começa com elogios longos, nem com palavras suaves, mas com um alerta direto, urgente e quase chocante, porque, na Galácia, algo muito perigoso estava acontecendo. Pessoas que haviam recebido o Evangelho da Graça estavam sendo convencidas de que Cristo não era suficiente, que a fé precisava de um complemento, que a salvação pela graça precisava ser misturada com regras, ritos e imposições da lei. Então Paulo escreve uma das cartas mais fortes de todo o Novo Testamento. Gálatas não é apenas uma explicação teológica, é um combate espiritual pela verdade do Evangelho. É o grito de um apóstolo, vendo igrejas se afastarem da liberdade em Cristo e voltarem para uma forma de escravidão religiosa. Nesta carta, Paulo confronta falsos mestres, defende seu chamado, expõe o perigo de trocar a graça pelo legalismo e mostra que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E talvez por isso Gálatas seja uma das cartas mais radicais do Novo Testamento. Radical, porque arranca toda a confiança humana. Radical, porque não deixa espaço para um evangelho misturado. Radical porque mostra que quando alguém acrescenta qualquer coisa como condição para ser aceito por Deus, essa pessoa já começou a se afastar do verdadeiro evangelho. Mas, ao mesmo tempo, Gálatas também é uma carta de liberdade. Ela mostra que Cristo não morreu para formar escravos do medo, da culpa e da aparência religiosa. Ele morreu para formar filhos, pessoas transformadas pelo Espírito, guiadas pela fé e chamadas a viver uma vida de santidade, não por obrigação vazia, mas como fruto de uma nova natureza. Por isso, neste vídeo, nós vamos caminhar pela história completa do livro de Gálatas. Vamos entender quem eram os Gálatas. Por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o falso ensino que ameaçava naquelas igrejas? E por que essa mensagem continua tão necessária para os nossos dias? Porque Gálatas não fala apenas com uma igreja antiga. Gálatas fala com todo cristão que precisa lembrar que Jesus é suficiente e que o evangelho verdadeiro não é uma prisão disfarçada de religião. É a liberdade que só Cristo pode dar. Antes de entrar nas palavras de Paulo, é preciso enxergar o cenário. A carta aos Gálatas nasce em meio a uma crise dentro das igrejas da Galácia. Aqueles cristãos haviam recebido o Evangelho de Cristo, mas agora estavam sendo influenciados por pregadores que ensinavam uma mensagem misturada. Fé em Jesus, sim, mas também submissão a práticas da lei de Moisés, como sinal de pertencimento verdadeiro ao povo de Deus. O problema não era apenas uma dúvida comum de uma igreja jovem. O que estava em risco era o próprio fundamento da salvação. No capítulo 1 do livro de Gálatas, Paulo começa de forma direta. Ele se apresenta como apóstolo, mas faz questão de dizer que sua autoridade não vinha dos homens. Ele escreve: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Logo nas primeiras linhas, Paulo deixa claro que sua missão não nasceu de uma instituição humana, de uma autorização comum ou de uma tradição religiosa. Ele escreve como alguém chamado pelo próprio Cristo ressuscitado. A cena inicial da carta pode ser imaginada com cristãos reunidos em casas simples, em comunidades espalhadas pela Galácia, ouvindo mensagens diferentes e tentando entender se a fé que receberam era realmente suficiente. Alguns começavam a pensar que talvez faltasse algo. Talvez fosse necessário adotar sinais da lei. Talvez a circuncisão, os costumes e as marcas externas fossem indispensáveis para serem aceitos completamente como povo de Deus. E é nesse ambiente de confusão que Paulo escreve. A saudação de Paulo é breve, mas já aponta para o centro da carta. Ele deseja graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E logo lembra que Cristo se entregou por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Antes de combater o erro,
Paulo coloca a cruz no centro. A salvação não começa no esforço humano. Começa na entrega de Cristo. Não nasce da tentativa do homem de completar algo diante de Deus. Nasce da graça de Deus manifestada no Filho. Quando Paulo combate a imposição da lei aos gentios, ele não está dizendo que o Antigo Testamento era mau, nem desprezando a história de Israel. O ponto é outro. O problema era transformar práticas da lei de Moisés em condição para alguém ser justificado, aceito e reconhecido como parte do povo de Deus. Para Paulo, isso ameaçava a suficiência da obra de Cristo. Depois dessa abertura, o tom da carta muda rapidamente. Em outras cartas, Paulo costuma agradecer a Deus pelos seus leitores, lembrar virtudes e reconhecer frutos espirituais. Em Gálatas, porém, ele praticamente não faz isso. A urgência é tão grande que ele vai direto ao problema. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa frase revela o choque de Paulo. Os Gálatas não estavam apenas ouvindo uma opinião diferente. Eles estavam se afastando daquele que os havia chamado pela graça. A mudança parecia religiosa, mas era perigosa. Eles não estavam abandonando o nome de Jesus de forma aberta. O engano era mais sutil. Continuavam falando de Cristo, mas acrescentavam condições que deslocavam a confiança da graça para sinais externos. Paulo então esclarece que esse outro evangelho não era outro verdadeiro. Ele diz, o qual não é outro. Ou seja, não existem dois evangelhos legítimos. Não existe um evangelho da graça e outro evangelho da graça completada pelas obras da lei. Aquilo que estava sendo anunciado na Galácia podia usar linguagem bíblica, podia parecer zelo, podia soar como fidelidade à tradição, mas para Paulo era uma perversão do evangelho de Cristo. Por isso a advertência se torna tão forte. Paulo afirma que mesmo que ele próprio, ou um anjo vindo do céu, anunciasse evangelho diferente daquele que eles receberam, deveria ser rejeitado. A força da frase mostra a gravidade do momento. A verdade do evangelho não depende da aparência do mensageiro, do prestígio de quem fala ou da impressão de espiritualidade. Se a mensagem altera a suficiência de Cristo, ela não pode ser recebida como evangelho. Então Paulo repete a advertência. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele não fala assim por irritação pessoal. Ele fala porque a igreja estava sendo levada a trocar a liberdade da graça por uma nova forma de escravidão religiosa. O evangelho recebido pelos Gálatas não era uma introdução incompleta, que precisava ser aperfeiçoada depois por ritos e marcas externas. Era a boa notícia completa da salvação em Cristo. Essa é a razão pela qual Gálatas é uma carta tão radical. Ela vai à raiz da confiança humana. Paulo não combate a obediência verdadeira, nem a santidade, nem uma vida dedicada a Deus. Ele combate a ideia de que o ser humano pode completar a obra de Cristo com mérito, aparência religiosa ou práticas externas, como base de aceitação diante de Deus. O centro da carta é claro. Cristo não é parte do Evangelho. Cristo é o Evangelho. No fim dessa primeira cena, Paulo faz uma pergunta que revela o custo de sua posição. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Defender o evangelho da graça não era o caminho mais fácil. Muitos preferiam uma religião mais visível, mais controlável, marcada por sinais externos. Mas Paulo não escreve para agradar homens. Ele escreve porque a verdade estava em risco. Assim, o capítulo 1 de Gálatas começa como um alerta. As igrejas da Galácia estavam diante de uma escolha: permanecer na graça de Cristo, ou aceitar uma mensagem que parecia religiosa, mas mudava o fundamento da fé. A batalha pela pureza do Evangelho havia começado. A partir daqui, Paulo não apenas confronta o falso ensino, ele começa a mostrar por que sua mensagem não nasceu dos homens, mas do próprio Cristo que transformou sua vida. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples: curtir o vídeo,
deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos, isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então, comenta algo do seu coração, ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. Depois de alertar os Gálatas sobre o perigo de outro evangelho, Paulo passa a defender a origem da sua mensagem. A carta continua no capítulo 1 de Gálatas, mas agora a cena volta para a própria história do apóstolo. Os que perturbavam aquelas igrejas provavelmente tentavam enfraquecer sua autoridade. Se Paulo não fosse um apóstolo verdadeiro, sua pregação poderia ser tratada como incompleta. Se ele dependesse dos líderes de Jerusalém, talvez seus opositores pudessem dizer que ele havia anunciado aos gentios uma versão reduzida do evangelho. Por isso Paulo afirma com firmeza: o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele não está se defendendo por orgulho pessoal. Está protegendo a origem da mensagem. Se o evangelho que ele pregou veio de Cristo, então, rejeitar essa mensagem não era apenas rejeitar Paulo. Era abandonar a verdade que havia alcançado aquelas igrejas. A narrativa agora se volta para o passado. Antes de ser conhecido como apóstolo dos gentios, Paulo era conhecido como perseguidor da igreja. Antes de anunciar Cristo, ele combatia os que criam em Cristo. Ele lembra aos Gálatas que eles conheciam sua antiga maneira de viver no judaísmo e diz que perseguia sobremaneira a igreja de Deus e a devastava. A palavra é forte. Paulo não descreve uma oposição leve ou distante. Ele fala como alguém que tentou destruir a fé cristã. Onde havia discípulos de Jesus, havia ameaça. Onde o evangelho crescia, ele via perigo. Sua vida anterior era marcada por zelo intenso pelas tradições judaicas, por fidelidade rigorosa ao mundo religioso em que havia sido formado. Isso é essencial para entender Gálatas. Paulo não era alguém ignorante da lei de Moisés. Ele conhecia aquele universo por dentro. Ele sabia o peso da tradição, da circuncisão, das marcas de identidade de Israel, da confiança religiosa construída sobre zelo e obediência externa. Ele mesmo afirma que avançava no judaísmo mais do que muitos da sua idade e era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Essa lembrança do passado de Paulo é importante porque mostra que ele não combatia o legalismo por desconhecimento. Ele sabia o que era viver debaixo de uma religião de mérito, zelo e confiança na própria justiça. Quando ele vê os Gálatas sendo levados para esse caminho, reage como alguém que conhece o perigo por experiência própria. Então, o relato muda de direção. Paulo não permanece como perseguidor. Ele mostra que Deus interveio em sua história. Ele diz que Deus o separou desde o ventre de sua mãe e o chamou pela sua graça. A linguagem é profunda. Paulo não enxerga sua conversão como uma simples mudança de opinião. Ele vê sua vida como parte de um chamado divino. O homem que perseguia a igreja foi alcançado pela graça que não merecia. No centro dessa transformação está a revelação de Cristo. Paulo escreve que Deus teve prazer em revelar seu Filho nele, para que ele pregasse entre os gentios. A mudança é impressionante. O homem que antes via os seguidores de Jesus como ameaça, agora recebe a missão de anunciar Jesus às nações. Aquele que antes defendia com força as fronteiras religiosas do judaísmo, agora seria enviado aos povos gentios com a mensagem da graça. Paulo insiste que não recebeu esse evangelho de homens. Ele diz: "Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo." Essa frase sustenta todo o argumento.
sua mensagem não nasceu de conveniência, de influência humana ou de desejo de agradar os gentios. O evangelho que ele pregava estava ligado ao próprio chamado de Cristo. Depois disso, Paulo conta que não subiu imediatamente a Jerusalém para consultar os apóstolos que vieram antes dele. Ele foi para a Arábia e depois voltou a Damasco. A carta não dá muitos detalhes sobre esse período, e por isso não é necessário imaginar mais do que o texto revela. Mas a função dessa informação é clara. Paulo quer mostrar que seu evangelho não foi uma cópia apressada do ensino de Jerusalém. Cristo o havia chamado antes de qualquer reconhecimento público. Somente depois de 3 anos, Paulo subiu a Jerusalém para conhecer Pedro e permaneceu com ele 15 dias. Também viu Tiago, o irmão do Senhor. Esse detalhe lhe mostra equilíbrio. Paulo não desprezava Jerusalém, nem rejeitava os outros apóstolos. Mas também deixa claro que sua autoridade não dependia deles como fonte inicial. O contato existiu, mas a origem da mensagem estava no chamado de Cristo. Para reforçar a seriedade do que está dizendo, Paulo afirma diante de Deus que não mente. A carta assume tom de testemunho solene. Ele queria que os Gálatas entendessem que o evangelho que receberam não era inferior, incompleto ou adaptado para gentios. Era o evangelho de Cristo anunciado por alguém que havia sido transformado pela própria graça que pregava. Depois, Paulo menciona sua ida às regiões da Síria e da Cilícia. As igrejas da Judéia não o conheciam pessoalmente, mas ouviam uma notícia surpreendente. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Essa frase resume a transformação de Paulo. O nome que antes causava medo, agora levava as igrejas a glorificar a Deus. Essa parte da carta não é apenas uma biografia. Paulo usa sua própria história como prova viva do evangelho que defende. A graça arrancou um perseguidor do seu passado religioso e o transformou em mensageiro de Cristo entre os gentios. Por isso, quando os Gálatas começam a ser atraídos por uma mensagem baseada em sinais externos e confiança na lei, Paulo reage com tanta força. Ele sabia que zelo religioso sem Cristo não liberta. Ele sabia que tradição sem graça não salva. No fim desse trecho do capítulo 1 de Gálatas, a imagem que permanece é a de um homem completamente transformado. O perseguidor se tornou pregador. O inimigo da igreja se tornou apóstolo. Aquele que antes tentava destruir a fé, agora anunciava a fé que havia recebido de Cristo. E depois de mostrar que sua mensagem não nasceu dos homens, Paulo vai levar os Gálatas para uma cena decisiva: Jerusalém, Tito e o momento em que a liberdade dos gentios foi colocada à prova. Depois de mostrar que sua mensagem não nasceu dos homens, Paulo conduz os Gálatas para uma cena decisiva. A narrativa entra no capítulo 2 do livro de Gálatas. E agora o assunto não é apenas a origem do seu apostolado, mas o lugar dos gentios dentro do povo de Deus. A pergunta que estava por trás da crise era profunda. Aqueles que não eram judeus, mas criam em Jesus, precisavam assumir a circuncisão e os sinais da lei de Moisés para serem plenamente aceitos. Paulo relembra que, depois de muitos anos, subiu novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Ele diz que foi por causa de uma revelação, e que ali expôs o evangelho que pregava entre os gentios. A cena é importante. Jerusalém era o centro histórico da primeira comunidade cristã. Ali estavam homens reconhecidos, testemunhas antigas da obra de Cristo, líderes que tinham grande peso entre os irmãos. Paulo não sobe como alguém inseguro quanto ao evangelho, mas como alguém que deseja deixar claro o que Deus estava fazendo entre as nações. Ao lado dele estava Barnabé, companheiro de missão. Mas a presença de Tito tornava tudo ainda mais concreto. Tito era grego, gentil, crente em Cristo, participante da missão, mas não era circuncidado. Ele não era apenas um nome na história. Ele era a pergunta viva diante de todos. Um gentio convertido precisa se tornar judeu para ser recebido como irmão completo? Então Paulo registra uma frase decisiva. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Com essa afirmação, a carta mostra que o evangelho anunciado entre os gentios não foi corrigido em Jerusalém. Tito não precisou receber a marca da circuncisão
para ser reconhecido como pertencente a Cristo. A fé no Filho de Deus era suficiente. O ponto de Paulo não é desprezar os judeus, nem apagar a história de Israel. A circuncisão tinha um lugar real na antiga aliança. O problema era transformar esse sinal em condição para que gentios fossem aceitos em Cristo. Se isso acontecesse, a obra de Jesus deixaria de ser apresentada como suficiente, e a liberdade do Evangelho seria colocada debaixo de uma nova obrigação religiosa. A tensão aumenta quando Paulo menciona homens que ele chama de falsos irmãos. Eles haviam se introduzido no meio da comunidade com um objetivo claro: espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir os crentes à escravidão. A linguagem é forte, quase como uma infiltração silenciosa. Aqueles homens não queriam apenas preservar costumes judaicos. Queriam impor aos gentios um caminho que colocava a lei como complemento necessário da graça. Paulo, então, mostra a firmeza de sua resposta, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ele não cedeu. E não cedeu porque a questão era maior do que Tito, maior do que uma reunião, maior do que uma disputa de influência. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Se Paulo aceitasse aquela imposição, os Gálatas poderiam entender que a fé em Cristo precisava ser completada por ritos externos, e nesse caso, o Evangelho já não seria anunciado como graça, mas como graça misturada com obrigação legal. Essa é uma das grandes cenas silenciosas de Gálatas. Não há multidões, não há discurso público longo, não há uma batalha com espadas. Mas existe um confronto decisivo. Em uma reunião em Jerusalém, diante de líderes reconhecidos, a liberdade dos gentios foi colocada sobre a mesa. Tito, o gentil crente, permaneceu incircunciso, e Paulo viu nisso uma confirmação prática. Cristo abriu o caminho para as nações, não pela marca da carne, mas pela fé. Em seguida, Paulo fala dos que eram considerados importantes em Jerusalém. Ele não nega a relevância deles, mas deixa claro que Deus não aceita a aparência humana. Aqueles líderes não acrescentaram nada ao seu evangelho. Pelo contrário, reconheceram que Paulo havia recebido uma missão entre os gentios, assim como Pedro tinha uma missão entre os judeus. Paulo escreve que aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou nele para com os gentios. A cena ganha um tom de reconhecimento. Tiago, Cefas e João, considerados colunas, perceberam a graça que havia sido dada a Paulo. Eles não o trataram como rebelde, nem como pregador isolado de uma mensagem inferior. Deram a ele e a Barnabé as destras em comunhão, para que eles fossem aos gentios, enquanto aqueles continuariam sua missão entre os judeus. Essa comunhão é importante, porque mostra que Paulo não estava contra Jerusalém. A carta não apresenta duas igrejas rivais, uma judaica e outra gentílica. O que Paulo defende é que a unidade verdadeira não pode ser construída pela distorção do evangelho. Havia comunhão entre os apóstolos, mas não havia espaço para transformar a lei em condição de salvação para os gentios. O único pedido lembrado por Paulo foi que se recordassem dos pobres, algo que ele afirma ter procurado fazer com diligência. Esse detalhe final mostra que a liberdade do evangelho não produz desprezo pela necessidade dos irmãos. A mesma graça que liberta da escravidão religiosa também forma uma comunidade sensível, solidária e responsável. Assim, o capítulo 2 de Gálatas abre com uma cena decisiva para toda a carta. Paulo sobe a Jerusalém, apresenta o evangelho que pregava entre os gentios, leva Tito como testemunho vivo da questão, enfrenta a pressão dos falsos irmãos e sai com o reconhecimento de que sua missão vinha de Deus. A liberdade dos gentios não era uma concessão frágil, era parte da verdade do evangelho. Mas a tensão ainda não terminou. Depois de mostrar que Tito não foi obrigado a se circuncidar em Jerusalém, Paulo vai recordar uma cena ainda mais pública e delicada. Em Antioquia, a verdade do evangelho seria ameaçada não por uma doutrina escrita, mas por uma atitude de medo à mesa. Depois de mostrar que Tito não foi obrigado a se circuncidar em Jerusalém, Paulo leva os Gálatas para outra cena do capítulo 2 de Gálatas. Agora,
A discussão não acontece em uma reunião reservada, mas em um ambiente de convivência da igreja. O lugar é Antioquia, uma cidade importante, marcada pela presença de judeus e gentios, e também um dos grandes centros da expansão cristã. Ali, a verdade do Evangelho seria ameaçada não por uma declaração escrita, mas por uma atitude pública. Paulo conta que quando Pedro veio a Antioquia, ele o resistiu face a face, porque se tornara repreensível. A cena é forte. Pedro era um dos apóstolos mais conhecidos, testemunha antiga de Cristo, homem respeitado entre os irmãos. Mas, naquele momento, sua atitude estava comunicando algo perigoso. Antes da chegada de certos homens, Pedro comia com os gentios. Essa comunhão à mesa era mais do que uma refeição. Era uma imagem viva do Evangelho. Judeus e gentios, antes separados por costumes, agora se assentavam juntos em Cristo. O texto diz que, antes que alguns chegassem da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Isso mostrava que ele reconhecia a comunhão deles. Mas quando aqueles homens chegaram, Pedro foi se retirando e se apartando, porque temia os da circuncisão. Aos poucos a mesa mudou. O gesto de Pedro abriu uma distância que Cristo já havia derrubado. Os gentios, que antes estavam sendo tratados como irmãos, agora viam um dos principais líderes se afastar por medo da pressão religiosa. O problema não era apenas uma escolha pessoal de Pedro. Sua atitude influenciou outros. Paulo diz que os demais judeus também se deixaram levar pela dissimulação, a ponto de Barnabé ser levado por ela. A cena se torna ainda mais grave, porque Barnabé havia caminhado com Paulo na missão entre os gentios. Se até ele foi arrastado por aquela pressão, o impacto sobre a igreja era real. A mesa, naquele contexto, era um sinal concreto de comunhão. Quando Pedro se afastou dos gentios, a mensagem prática era que eles não estavam no mesmo nível de aceitação, a menos que se ajustassem aos costumes judaicos. Por isso, Paulo viu naquela atitude uma negação prática do Evangelho. Não era apenas etiqueta social, era a verdade da justificação sendo ferida na convivência da igreja. Paulo então percebe que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Essa frase é decisiva. O Evangelho não é apenas algo que se declara com palavras. Ele precisa aparecer na forma como os cristãos vivem, recebem, tratam e reconhecem uns aos outros. Se Deus recebia os gentios pela fé em Cristo, Pedro não podia agir como se a plena comunhão dependesse de marcas externas ou costumes da lei. Diante de todos, Paulo confronta Pedro. A repreensão é pública, porque o erro se tornou público. Ele pergunta, em essência, como Pedro, sendo judeu, vivia como gentio e não como judeu, e agora parecia obrigar os gentios a viverem como judeus. A incoerência precisava ser exposta. Pedro sabia que a comunhão em Cristo não dependia da separação alimentar, mas, por medo, sua atitude passou a comunicar o contrário. A partir dessa cena, Paulo conduz o argumento para uma das afirmações centrais de toda a carta. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Essa não é uma frase solta. Ela nasce da mesa de Antioquia. Paulo está dizendo que judeus e gentios estão diante de Deus na mesma condição. Nenhum deles é aceito por causa das obras da lei. Nenhum deles se torna justo por carregar sinais externos. Ambos precisam de Cristo. Ambos são recebidos pela fé. Aqui, o capítulo 2 de Gálatas mostra que a doutrina da justificação não é uma ideia distante da vida. Ela decide quem pode sentar à mesa. Decide como os irmãos se reconhecem. Decide se a igreja será uma comunidade formada pela graça ou por hierarquias religiosas. Se o ser humano é justificado pela fé em Cristo, então nenhum cristão pode tratar outro como inferior por não carregar os sinais da antiga aliança. Paulo continua mostrando que até os judeus que creram em Cristo reconheceram essa verdade. Eles também buscaram ser justificados em Cristo, e não pelas obras da lei. Isso significa que a fé cristã não era uma porta inferior para gentios, enquanto os judeus teriam outro caminho mais completo. O caminho era o mesmo para todos: Cristo. Justificação significa ser declarado justo diante de Deus. Em Gálatas, Paulo insiste que isso não acontece pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
O ponto não é negar a obediência verdadeira, mas negar que a obediência à lei possa servir como base para alguém ser aceito por Deus. A aceitação vem de Cristo, não do mérito humano. A argumentação de Paulo se aprofunda. Se ele reconstruísse aquilo que havia derrubado, tornaria a si mesmo transgressor. Em outras palavras, se depois de ter reconhecido que a justiça vem pela fé, ele voltasse a tratar a lei como base de aceitação diante de Deus, estaria negando o próprio evangelho que pregava. Ele então declara que, pela lei, morreu para a lei, a fim de viver para Deus. A carta chega a uma de suas frases mais marcantes: Estou crucificado com Cristo. Paulo não fala apenas de uma ideia teológica, ele descreve uma nova identidade. Sua antiga vida, baseada na confiança religiosa, no mérito e na justiça própria, foi levada à cruz. Agora ele diz: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é a tentativa de completar Cristo por obras externas, mas a vida do próprio Cristo operando naquele que crê. Essa confissão ilumina tudo o que aconteceu em Antioquia. Se Paulo foi crucificado com Cristo, ele não pode voltar a viver como se sua posição diante de Deus dependesse de sinais da carne. Se Cristo vive nele, sua comunhão com os irmãos também precisa ser governada pela graça. A cruz não apenas perdoa o indivíduo, ela forma uma nova comunidade, onde judeus e gentios são recebidos pelo mesmo Senhor. Então Paulo encerra esse bloco com uma afirmação contundente: Não anulo a graça de Deus. Essa frase resume o coração da cena. A atitude de Pedro, mesmo sem uma declaração formal, colocava em risco a clareza da graça. E Paulo conclui com uma lógica impossível de ignorar: se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Essa é uma das declarações mais fortes de Gálatas. Se alguém pudesse ser justificado pela lei, a cruz deixaria de ser necessária como fundamento da salvação. Mas, para Paulo, a morte de Cristo é o centro absoluto. Nada pode ser acrescentado a ela como base de aceitação diante de Deus. Nem tradição, nem aparência, nem impressão religiosa, nem medo dos homens. No fim dessa cena em Antioquia, a carta deixa uma imagem difícil de esquecer. Uma mesa dividida, gentios constrangidos, Pedro recuando por medo, e Paulo se levantando para defender a verdade do Evangelho. A liberdade em Cristo não podia ser preservada apenas em discurso. Ela precisava ser vivida na prática, na comunhão e na forma como a igreja reconhecia aqueles que Deus já havia recebido pela fé. Depois desse confronto, Paulo vai conduzir os Gálatas para uma pergunta direta: se eles receberam o Espírito pela fé, por que agora queriam se aperfeiçoar pela carne? Depois do confronto em Antioquia, Paulo volta seus olhos diretamente para os Gálatas. A carta entra no capítulo 3 de Gálatas, e agora o tom se torna ainda mais direto. Ele não está mais apenas relembrando cenas do passado, nem apenas defendendo sua autoridade. Agora Paulo fala com as próprias igrejas, que estavam sendo seduzidas por uma mensagem misturada. É como se a câmera saísse de Jerusalém, passasse por Antioquia e voltasse para as comunidades da Galácia, onde homens e mulheres que haviam recebido Cristo pela fé começavam a se perguntar se a graça precisava ser completada por sinais externos. Paulo começa com uma pergunta dura: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra carrega a ideia de alguém que foi enganado, como se tivesse perdido a clareza diante de uma influência perigosa. Paulo está surpreso, porque Cristo havia sido apresentado diante deles de maneira clara. Ele diz que Jesus Cristo havia sido exposto como crucificado diante dos seus olhos. A cruz não era um detalhe escondido da mensagem. Ela era o centro do evangelho que eles ouviram. A pergunta de Paulo abre o coração do argumento: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Essa é a pergunta que desmascara o erro dos Gálatas. Eles precisavam olhar para o começo da própria caminhada cristã. Como tudo havia começado? Eles haviam recebido o Espírito porque se circuncidaram? Porque adotaram práticas da lei? Porque provaram sua obediência por sinais externos? Não, eles haviam recebido o Espírito quando ouviram o Evangelho e creram em Cristo.
Essa lembrança era impossível de ignorar. A vida cristã deles não começou por mérito humano. Começou pela ação de Deus. Eles não entraram na fé pela porta da lei, mas pela pregação da fé. O Espírito não foi dado como prêmio por desempenho religioso, mas como dom recebido pela fé em Jesus. Por isso, Paulo continua perguntando: tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Quando Paulo fala em carne aqui, ele não está falando apenas do corpo físico. Ele está apontando para a confiança humana, para a tentativa de construir segurança espiritual por meios visíveis, controláveis e externos. Os Gálatas haviam começado dependendo do Espírito, mas agora estavam sendo atraídos para uma religião que parecia mais concreta, mais segura e mais respeitável, embora deslocasse a confiança de Cristo para o esforço humano. A força dessa cena está no contraste. De um lado, o Espírito, do outro, a carne. De um lado, a fé, do outro, as obras da lei como base de aceitação. De um lado, a cruz de Cristo, do outro, a tentativa de acrescentar sinais externos, como se a obra de Jesus ainda precisasse ser completada. Paulo quer que os Gálatas percebam a incoerência. Se Deus começou a obra pela fé, por que eles agora buscariam completar essa obra por outro caminho? Então Paulo amplia o argumento. Ele pergunta se aquele que concedia o Espírito e operava milagres entre eles, fazia isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Mais uma vez, a resposta estava na própria experiência da igreja. A presença de Deus entre eles confirmava o evangelho que haviam recebido. O problema não era falta de começo. Eles haviam começado corretamente. O perigo era abandonar o fundamento depois de terem sido alcançados pela graça. A partir daí, Paulo leva os Gálatas para um lugar ainda mais antigo da história bíblica. Ele chama Abraão para dentro da discussão. Isso é muito importante, porque os opositores provavelmente usavam a identidade judaica, a circuncisão e a história de Israel para defender suas exigências. Paulo responde mostrando que a própria Escritura já apontava para a fé antes da lei de Moisés. Ele lembra que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A imagem muda. O espectador agora pode ver Abraão sob o céu antigo, recebendo uma promessa impossível aos olhos humanos. Antes da lei ser dada no Sinai, antes de Israel se tornar uma nação organizada sob Moisés, antes dos sinais que marcariam a aliança mosaica, Abraão foi considerado justo pela fé. A fé não era uma invenção nova de Paulo. A fé estava no início da história da promessa. Paulo então mostra quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Essa afirmação era decisiva para os Gálatas. Os falsos mestres podiam dizer que os gentios precisavam receber marcas judaicas para participarem plenamente da herança. Paulo responde que a ligação com Abraão, no plano da promessa, acontece pela fé. Os gentios não entram na bênção de Abraão pela porta da imposição legal, mas pela fé naquele em quem a promessa se cumpre. O argumento avança ainda mais. Paulo diz que a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui a carta se abre para a grande história bíblica. A promessa feita a Abraão nunca esteve limitada a uma única nação como fim em si mesma. Desde o princípio, havia um alcance maior. Deus prometeu bênção para as nações, e Paulo mostra que essa bênção chega aos gentios em Cristo. Esse ponto ajuda a entender por que Gálatas não é uma carta contra Israel. Paulo está lendo a história de Israel a partir da promessa. Ele mostra que Deus formou um povo, deu a lei em seu tempo e conduziu a história até Cristo. Mas a bênção prometida a Abraão sempre apontava para algo que alcançaria também os gentios pela fé. Depois de falar da bênção, Paulo apresenta o contraste da maldição. Ele mostra que todos os que dependem das obras da lei como caminho de justificação ficam debaixo de maldição, porque está escrito que é necessário permanecer em tudo o que a lei ordena. A lógica é séria. Se alguém escolhe a lei como base para ser aceito diante de Deus, precisa cumprir perfeitamente aquilo que a lei exige. Mas o ser humano não consegue permanecer em obediência completa. A lei, usada como caminho de justificação,
não produz segurança, expõe culpa. Paulo então recorda outra verdade bíblica: o justo viverá pela fé. Essa frase reforça o caminho que ele vem defendendo. A vida diante de Deus não se apoia na confiança humana, mas na fé. A lei, quando usada como sistema de obras, segue outra lógica. Ela diz que quem praticar essas coisas viverá por elas. Mas Paulo quer mostrar que os Gálatas não podem misturar os fundamentos. Ou a confiança está em Cristo, ou está no esforço humano como base de aceitação. Então a carta chega a uma das declarações mais fortes do capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A cruz volta ao centro da cena. Cristo não morreu apenas como exemplo de amor. Ele assumiu o lugar da condenação. Ele entrou no lugar da maldição para abrir o caminho da bênção. Aquilo que a lei revelava como culpa, Cristo levou sobre si. Paulo cita na imagem daquele que é pendurado no madeiro. A cena é pesada, mas necessária. O Evangelho da Graça não ignora a justiça de Deus, nem finge que o pecado não existe. Ele mostra que Cristo tomou sobre si aquilo que condenava o ser humano. Por isso a bênção de Abraão pode chegar aos gentios, e por isso os crentes recebem a promessa do Espírito mediante a fé. No fim desse trecho, tudo se conecta. Os Gálatas receberam o Espírito pela fé. Abraão foi justificado pela fé. A promessa anunciava bênção para todas as nações. A lei, quando usada como caminho de justificação, expõe a maldição. Cristo, porém, assume essa maldição na cruz, para que a bênção chegue aos povos. Paulo está mostrando que o erro dos Gálatas não era pequeno. Eles estavam prestes a abandonar o caminho pelo qual Deus sempre apontou para a promessa: a fé. A pergunta que abriu o capítulo permanece ecoando sobre a igreja. Se vocês começaram pelo Espírito, por que agora querem se aperfeiçoar pela carne? Paulo não quer apenas vencer um debate. Ele quer trazer os Gálatas de volta ao lugar onde tudo começou: Cristo crucificado, a fé no Evangelho, o Espírito recebido e a promessa cumprida. Depois de mostrar que Abraão foi justificado pela fé e que Cristo nos resgatou da maldição, Paulo vai avançar para explicar como a promessa e a lei se encaixam na grande história de Deus. Tópico 6. A promessa, a lei e o caminho que conduzia a Cristo. Depois de mostrar que Abraão foi justificado pela fé e que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Paulo continua no capítulo 3 de Gálatas, agora aprofundando uma pergunta inevitável. Se a promessa feita a Abraão veio pela fé, e se a bênção chega aos gentios em Cristo, então qual foi o papel da lei? Por que Deus entregou a lei a Israel por meio de Moisés? Paulo não ignora essa pergunta. Ele entra nela com cuidado, mostrando que a lei teve uma função real na história de Deus, mas não podia substituir a promessa. A narrativa da carta agora volta para Abraão, mas com os olhos apontados para Cristo. Paulo lembra que uma aliança, depois de confirmada, não pode ser anulada ou modificada por algo que veio depois. Então ele mostra que a promessa foi dada antes da lei. A lei veio mais tarde, no caminho histórico de Israel, mas não tinha poder para cancelar aquilo que Deus já havia prometido. Por isso, Paulo afirma que a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança anteriormente confirmada por Deus. Essa frase é decisiva. Paulo está dizendo que a promessa é mais antiga que a lei de Moisés. Antes do Sinai, antes das tábuas, antes do sistema da aliança mosaica, Deus já havia falado com Abraão. E essa promessa apontava para uma descendência. Paulo destaca que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. E então, identifica esse descendente de forma direta, que é Cristo. Com isso, Paulo coloca Cristo no centro da história. A promessa não era apenas uma lembrança antiga do patriarca Abraão. Ela caminhava para um cumprimento. O fio da narrativa bíblica passa por Abraão, por Israel, pela lei, pelos profetas, mas encontra seu ponto decisivo em Cristo. A herança prometida não vem pela lei como se fosse salário por obediência humana. Paulo diz que se a herança fosse pela lei, já não seria pela promessa. Mas Deus concedeu a herança a Abraão gratuitamente por promessa. Aqui Paulo não está diminuindo a importância da lei na história de Israel. Ele está definindo o lugar correto dela.
A promessa veio primeiro e aponta para Cristo. A lei veio depois e teve uma função dentro do caminho, mas nunca foi o fundamento final da herança. A salvação não nasce da lei substituindo a promessa, nasce da promessa cumprida em Cristo. Então surge a pergunta que muitos poderiam fazer: se a herança vem pela promessa, para que serviu a lei? Paulo responde de forma direta: foi acrescentada por causa das transgressões. A lei revelou o pecado, colocou limites, mostrou a gravidade da desobediência e organizou a vida do povo dentro da antiga aliança. Ela não foi dada como o caminho definitivo para justificar o ser humano diante de Deus, mas como parte do governo de Deus sobre Israel, até que viesse aquele a quem a promessa se referia. A imagem muda para o deserto, para o povo reunido diante da revelação divina, para a lei sendo recebida em meio à seriedade da aliança. A lei ensinava, ordenava, separava, condenava o pecado e mostrava que o povo precisava de algo maior do que sua própria obediência. Quando a lei dizia o que era justo, ela também expunha a injustiça do coração humano. Quando mostrava o caminho, também revelava o quanto o povo se desviava. Paulo, então, faz outra pergunta importante: a lei seria contrária às promessas de Deus? Ele responde com firmeza que não. A lei não era inimiga da promessa. O problema era imaginar que ela poderia dar vida. Paulo afirma que, se tivesse sido dada uma lei capaz de vivificar, a justiça viria realmente pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem em Jesus Cristo. Esse trecho mostra que Paulo não trata a lei como algo mau. O que ele rejeita é usar a lei como base de justificação. A lei revela a necessidade. Cristo traz a promessa. A lei mostra a prisão do pecado. Cristo abre o caminho da fé. A lei conduz até o ponto em que o ser humano percebe que não pode se salvar por sua própria justiça. Cristo aparece como o cumprimento da promessa e a resposta de Deus para aquilo que a lei expôs. Antes da chegada da fé revelada em Cristo, Paulo diz que os judeus estavam guardados debaixo da lei. Ele usa a imagem de alguém mantido sob vigilância até o tempo determinado. E então, vem uma das frases mais conhecidas desse bloco: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A ideia é de um tutor, um guardião que acompanhava uma criança até a maturidade. A lei teve um papel pedagógico na história: conduzir o povo até Cristo. O aio era uma figura de cuidado e disciplina, não o pai da criança, nem o herdeiro da casa. Paulo usa essa imagem para mostrar que a lei teve uma função temporária e preparatória. Ela guiou, guardou e disciplinou até a chegada de Cristo. Mas, quando Cristo vem, o povo de Deus já não é definido pelo antigo regime do tutor, e sim pela fé no Filho de Deus. Então, o argumento chega a uma virada poderosa. Paulo diz que depois que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. E logo declara: todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A linguagem muda de tutela para filiação. Não se trata mais de menores guardados até o tempo certo. Agora, em Cristo, os crentes são recebidos como filhos. A promessa não fica distante. A herança não está trancada. O acesso não depende da marca da lei, mas da fé em Jesus. Paulo continua dizendo que todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. A identidade principal do crente agora está nele. Isso era decisivo para os Gálatas, porque os falsos mestres queriam fazê-los buscar identidade espiritual em sinais externos. Paulo aponta para algo maior. Eles pertencem a Cristo. Foram revestidos de Cristo. Estão unidos ao Filho, em quem a promessa se cumpre. Então, vem uma das declarações mais fortes de Gálatas: não pode haver judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que as diferenças históricas, sociais ou pessoais deixam de existir no mundo. Ele está dizendo que nenhuma dessas diferenças define o acesso à promessa. Judeus não entram por um caminho superior. Gentios
não entram por uma porta inferior. Escravos e livres não têm valores diferentes diante de Deus. Homens e mulheres não recebem uma promessa menor ou maior. Todos são recebidos em Cristo pela mesma fé. Essa declaração atinge diretamente o problema da Galácia. Se todos são um em Cristo, então, impor aos gentios a circuncisão como condição de pertencimento pleno seria reconstruir uma barreira que o próprio Evangelho derrubou. A comunidade cristã não é formada por gente que se justifica por sinais da carne, mas por pessoas revestidas de Cristo. A base da unidade não é a uniformidade cultural, mas a fé no Filho de Deus. Paulo encerra esse movimento dizendo: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui tudo se fecha. Abraão, a promessa, a lei, Cristo, a fé, a filiação e a herança se unem em uma única linha. Os Gálatas não precisavam se tornar judeus pela circuncisão para serem ligados a Abraão. Se pertenciam a Cristo, já eram descendência de Abraão no sentido da promessa. Já eram herdeiros. O capítulo 3 de Gálatas, então, deixa de ser apenas uma discussão sobre lei e circuncisão. Ele se torna uma visão completa da história de Deus. A promessa veio antes. A lei teve seu papel no caminho. Cristo chegou como o descendente prometido. A fé abriu o acesso à filiação. E todos os que pertencem a Cristo, judeus e gentios, são herdeiros segundo a promessa. Depois de mostrar que os crentes são filhos de Deus, pela fé em Cristo, Paulo vai aprofundar ainda mais essa imagem, mostrando como o Evangelho transforma escravos em filhos e coloca no coração dos crentes o clamor: Abba, Pai. Tópico 7. De escravos a filhos. O apelo mais pastoral de Paulo. Depois de mostrar que os crentes são filhos de Deus, pela fé em Cristo e herdeiros segundo a promessa, Paulo continua no capítulo 4 de Gálatas, aprofundando essa imagem. A carta agora muda de tom. O argumento continua firme, mas ganha uma linguagem mais íntima, quase familiar. Paulo não fala apenas como alguém defendendo uma doutrina. Ele fala como um homem que vê pessoas queridas correndo o risco de trocar a liberdade de filhos pela antiga condição de escravos. Ele começa usando a figura de um herdeiro ainda criança. Mesmo sendo dono da herança, enquanto é menor de idade, ele não vive como alguém plenamente livre. Paulo diz que esse herdeiro em nada difere de escravo, porque ainda está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. A imagem é simples, mas profunda. Existe uma herança prometida, existe um futuro preparado, mas ainda há uma fase de tutela, disciplina e espera. Com essa imagem, Paulo explica a condição anterior à vinda de Cristo. Ele diz que, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A ideia é de uma humanidade vivendo debaixo de estruturas provisórias, sem a plenitude da liberdade que viria com o Filho. O povo estava debaixo de tutela. A história caminhava para um tempo marcado por Deus, e então Paulo anuncia a grande virada. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Essa frase abre uma das cenas mais belas da carta. Paulo não apresenta a vinda de Cristo como um acidente histórico, nem como uma tentativa improvisada de Deus. Ele fala de plenitude. O tempo chegou ao ponto determinado. A promessa feita a Abraão, a história de Israel, a lei, a espera, tudo converge para o envio do Filho. E esse Filho veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo entrou na história humana de forma real. Nasceu dentro do mundo que veio redimir. Entrou debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Paulo então mostra o propósito: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O Evangelho não apenas tira culpados da condenação. Ele muda a posição deles diante de Deus. Aqueles que estavam debaixo de tutela, servidão e condenação, agora são recebidos como filhos. Não são apenas perdoados como servos que continuam distantes. São adotados, trazidos para perto, colocados na casa, reconhecidos como herdeiros. A adoção, nesse contexto, não é apenas uma imagem emocional. Ela fala de posição.
pertencimento e herança. Paulo quer que os Gálatas entendam que voltar a buscar segurança espiritual nas obras da lei seria como um filho livre tentando retornar à condição de escravo. Em Cristo, eles não receberam apenas novas regras, receberam uma nova relação com Deus. Então Paulo leva essa filiação para dentro do coração do crente. Ele diz que, porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. A cena deixa de ser apenas jurídica e se torna profundamente pessoal. O Espírito não apenas informa ao crente que ele pertence a Deus, ele produz dentro dele o clamor de filho. A liberdade cristã não é independência carnal, nem uma vida sem direção. É a liberdade de quem agora se relaciona com Deus como Pai. Por isso, Paulo conclui: já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa frase responde diretamente ao perigo da Galácia. Os Gálatas estavam sendo seduzidos por uma mensagem que parecia oferecer mais segurança, mais identidade, mais pertencimento. Mas Paulo diz que eles já tinham algo maior. Em Cristo, já eram filhos, já eram herdeiros. Voltar a um sistema de escravidão religiosa seria esquecer o que Deus já havia feito. Depois dessa declaração, Paulo se volta para o passado gentílico dos Gálatas. Ele lembra que, quando não conheciam a Deus, serviam aqueles que, por natureza, não eram deuses. Mas agora algo havia mudado. Eles conheciam a Deus, ou melhor, haviam sido conhecidos por Deus. Essa correção é importante. Paulo não coloca o foco principal na iniciativa humana, como se os Gálatas tivessem encontrado Deus por esforço próprio. O centro está na graça. Deus os conheceu, Deus os alcançou, Deus os recebeu. E justamente por isso a pergunta de Paulo se torna tão dolorosa. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Para Paulo, aceitar uma religião baseada em observâncias como fundamento de segurança espiritual seria um retorno à escravidão. Ele menciona que eles estavam guardando dias, meses, tempos e anos. O problema não era simplesmente ter calendário, memória ou organização. O problema era tratar essas observâncias como parte necessária da aceitação diante de Deus. Paulo não está condenando qualquer lembrança de dias ou práticas religiosas em si. O ponto é o uso dessas observâncias como base de segurança espiritual. Quando ritos, datas ou sinais começam a ocupar o lugar da suficiência de Cristo, eles deixam de ser simples costumes e passam a funcionar como uma nova escravidão religiosa. A partir daqui, a carta revela um Paulo profundamente pastoral. Ele diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Não é uma frase fria. É a dor de alguém que pregou, sofreu, formou uma comunidade, viu pessoas receberem o Evangelho e agora teme que tudo esteja sendo desviado. Paulo não fala como um debatedor distante. Ele fala como alguém que conhece aqueles irmãos, lembra da história deles e sente o peso do afastamento. Ele então faz um apelo pessoal: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Paulo, judeu de origem, havia deixado de confiar nas obras da lei como base de justificação. Agora chama os gentios a não se submeterem a esse jugo. Ele lembra que, quando pregou a eles pela primeira vez, estava em fraqueza física. O texto não explica exatamente qual era essa enfermidade e a carta não permite afirmar além do que está escrito. Mas Paulo deixa claro que sua condição poderia ter sido motivo de desprezo. Mesmo assim, os Gálatas não o rejeitaram. Pelo contrário, Paulo diz que eles o receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Essa lembrança torna o contraste ainda mais doloroso. No início, eles haviam acolhido Paulo com alegria e honra. Haviam recebido a mensagem apesar da fraqueza do mensageiro. Havia gratidão, amor e disposição. Paulo chega a dizer que, se possível fosse, eles teriam arrancado os próprios olhos para lhe dar. Essa imagem revela a intensidade do vínculo que existia entre eles. Então vem a pergunta que corta o coração da carta: tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade?
Paulo sabia que a verdade podia ferir quando confrontava ilusões. Os Gálatas estavam sendo cortejados por pessoas que pareciam interessadas neles. Mas Paulo discernia outra intenção. Ele diz que aqueles homens os tratavam com zelo, mas não de maneira correta. Queriam afastá-los de Paulo para que os Gálatas se apegassem a eles. Aqui o conflito aparece de forma humana. Falsos mestres não apenas apresentavam argumentos, eles disputavam influência. Tentavam conquistar a confiança da igreja, criar distância entre os Gálatas e Paulo, e assim conduzi-los a outro tipo de dependência. Paulo não queria dominar a igreja, queria vê-la permanecer em Cristo. Seus opositores, porém, queriam que os Gálatas se voltassem para eles. A voz de Paulo, então, se torna uma das mais ternas de toda a carta. Ele diz: "Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós." A imagem é intensa. Paulo se vê como alguém sofrendo novamente para que a vida de Cristo apareça naqueles crentes. Ele não queria apenas que os Gálatas aceitassem uma ideia correta. Queria que Cristo fosse formado neles, que a identidade, a confiança, a liberdade e a vida deles fossem moldadas pelo Filho de Deus. Nesse momento, Gálatas deixa ainda mais claro que a carta não é apenas uma discussão sobre circuncisão ou lei. É uma luta pela formação espiritual da igreja. Paulo não quer vencer uma polêmica. Ele quer recuperar filhos que estavam sendo atraídos para longe da graça. Ele quer que aqueles que receberam o Espírito não voltem à escravidão. Quer que aqueles que foram feitos filhos não vivam como servos assustados, tentando provar que pertencem a Deus por sinais externos. O capítulo 4 de Gálatas, nessa parte, mostra o coração pastoral de Paulo. Ele argumenta, mas também suplica. Corrige, mas também sofre. Expõe o erro, mas lembra o amor inicial. A liberdade cristã, para Paulo, não é uma ideia abstrata. É a realidade de pessoas que deixaram de ser escravas e agora podem clamar: "Abba, Pai." Depois desse apelo profundamente pastoral, Paulo vai usar a própria história de Abraão para mostrar, por meio de 2 mulheres e 2 filhos, a diferença entre viver segundo a escravidão e viver segundo a promessa. Tópico 8. As 2 mulheres, as 2 alianças e os 2 caminhos. Depois de chamar os Gálatas de filhos e falar como alguém que sofria dores de parto até Cristo ser formado neles, Paulo continua no capítulo 4 de Gálatas, usando uma das imagens mais fortes e difíceis da carta. Ele volta a dar a história de Abraão, mas agora não apenas para falar da fé. Ele traz para diante dos Gálatas 2 mulheres, 2 filhos e 2 caminhos. A pergunta por trás da cena é simples e profunda. Vocês querem viver como filhos da promessa ou voltar para a condição de escravos? Paulo se dirige especialmente aos que desejavam estar debaixo da lei. Ele pergunta: "Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?" A frase tem força porque Paulo usa a própria Escritura para confrontar aqueles que estavam usando a lei de maneira errada. Os Gálatas estavam sendo influenciados por mestres que apelavam à história de Israel, à descendência de Abraão e aos sinais da aliança. Então Paulo volta ao próprio Abraão e mostra que a história do patriarca também carrega uma advertência. A cena nos leva para as tendas antigas da família de Abraão. Paulo lembra que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Um nasceu de Agar, a serva. O outro nasceu de Sara, a esposa livre. Ismael nasceu segundo a carne. Isaque nasceu mediante a promessa. Essa diferença é central. Os 2 pertencem à história de Abraão, mas não representam o mesmo caminho dentro do argumento de Paulo. Paulo diz: "O filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa." Com isso, ele mostra o contraste que deseja aplicar aos Gálatas. De um lado está o caminho da carne, da tentativa humana de produzir a herança por meios próprios, de alcançar segurança espiritual pela força humana. Do outro está o caminho da promessa, em que Deus cumpre aquilo que o homem não consegue fabricar. Isaque não nasceu, porque Abraão e Sara controlaram o impossível. Ele nasceu porque Deus prometeu. Essa parte exige cuidado. Paulo não está desprezando Agar como pessoa, nem apagando o sofrimento dela na história bíblica.
Ele está usando a diferença entre o filho da escrava e o filho da livre como uma figura para explicar duas formas de buscar pertencimento diante de Deus. O foco de Paulo não é atacar personagens, mas mostrar o perigo de trocar a promessa pela escravidão. Então Paulo afirma que essas coisas são uma alegoria, porque representam duas alianças. Agar é associada ao Monte Sinai e à escravidão. A imagem aponta para a aliança da lei, quando usada como sistema que prende o ser humano debaixo da obrigação de se justificar por obras. Paulo diz que Agar corresponde a Jerusalém atual, que estava em escravidão com seus filhos. Para os Gálatas, isso era surpreendente. Aqueles que pareciam oferecer uma ligação mais forte com Abraão, na verdade estavam empurrando os gentios para o caminho da servidão. Mas Paulo apresenta outro horizonte. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A imagem muda. Não se trata mais de uma identidade construída sobre sinais externos, pressão religiosa ou descendência física como base de aceitação. A Jerusalém de cima representa a realidade da promessa, da liberdade e do povo formado por Deus em Cristo. É a comunidade dos que pertencem à promessa, não pela força da carne, mas pela obra de Deus. A carta, então, coloca os Gálatas diante de uma escolha. Eles queriam ser herdeiros de Abraão. Queriam pertencer à promessa. Mas Paulo mostra que submeter-se à lei como condição de aceitação não os aproximaria da liberdade, os levaria para a escravidão. Pensavam que a circuncisão e os sinais externos os fariam mais seguros, mais completos, mais aceitos. Paulo diz que isso seria caminhar na direção errada. Ele reforça o argumento citando a Escritura. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. A citação aponta para a ação surpreendente de Deus, que dá fruto onde humanamente parecia impossível. Assim como Sara, estéril, recebeu o filho da promessa, também a obra de Deus não depende da capacidade humana de produzir sua própria herança. A promessa nasce do poder de Deus, não do controle humano. Em seguida, Paulo aplica a imagem diretamente aos seus leitores. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Essa frase é decisiva. Os Gálatas gentios não precisavam viver como estrangeiros espirituais, tentando conquistar lugar por meio de sinais da lei. Em Cristo, eles eram filhos da promessa. Sua identidade não vinha da circuncisão nem da submissão ao antigo regime, mas da união com aquele em quem a promessa feita a Abraão se cumpriu. A comparação continua com uma advertência. Paulo lembra que, assim como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontecia agora. Em outras palavras, os Gálatas não deveriam se surpreender com a pressão que estavam sofrendo. O caminho da promessa sempre enfrentou oposição do caminho da carne. Aqueles que confiavam em sinais externos estavam pressionando os que haviam recebido a liberdade em Cristo. Aqui a carta fica muito concreta. Não era apenas uma comparação antiga. Os Gálatas estavam vivendo aquela tensão. De um lado, a liberdade recebida pela fé. Do outro, a pressão de homens que queriam submetê-los a uma marca externa. Paulo mostra que essa pressão não vinha da promessa, mas da escravidão. Não conduzia ao amadurecimento em Cristo, mas à perda da liberdade. Então vem a frase final da imagem. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Paulo usa essa palavra de forma firme para mostrar que os Gálatas não podiam tentar manter os dois caminhos como se fossem compatíveis. Não se pode receber a herança pela promessa e, ao mesmo tempo, buscar justificação pela escravidão da lei. Não se pode tratar Cristo como suficiente e, ao mesmo tempo, agir como se faltasse uma marca externa para completar a aceitação diante de Deus. Essa linguagem é forte porque Paulo está protegendo a lógica do Evangelho. Ele não está mandando desprezar pessoas, mas rejeitar o sistema que colocava os Gálatas de volta debaixo da escravidão. A promessa e a tentativa de justificação pela lei não podiam governar a igreja ao mesmo tempo. Um caminho conduzia à liberdade em Cristo. O outro reconstruía o jugo que Cristo havia quebrado. Por isso, Paulo conclui: de modo que, irmãos,
somos filhos não da escrava, e sim da livre. Essa é a afirmação que fecha o capítulo 4 de Gálatas. Depois de falar da adoção, do espírito do filho, do clamor Abba, Pai, e da dor pastoral por aqueles irmãos, Paulo agora declara a identidade deles. Vocês são filhos da livre. Vocês pertencem à promessa. Vocês não foram chamados para voltar à servidão. A cena final desse bloco pode mostrar a história de Abraão se desfazendo lentamente diante dos olhos do espectador e voltando para as igrejas da Galácia. Os Gálatas agora aparecem diante de dois caminhos. Um parece religioso, antigo e seguro, mas conduz à escravidão. O outro depende da promessa de Deus cumprida em Cristo e conduz à liberdade. Paulo quer que eles enxerguem que aceitar a imposição da lei como condição de pertencimento seria abandonar a posição de filhos livres e voltar a viver como servos. Assim, o capítulo 4 termina com uma escolha clara. A identidade do povo de Deus não é definida pela carne, pela pressão dos homens, ou por marcas externas, como fundamento de aceitação. Ela é definida pela promessa cumprida em Cristo. E se os Gálatas pertencem a Cristo, então pertencem à liberdade da promessa. Depois de afirmar que somos filhos da livre, Paulo vai transformar essa verdade em um chamado direto. Permanecer firmes na liberdade e não voltar ao jugo da escravidão. Tópico 9. A liberdade que não pode virar escravidão nem carnalidade. Depois de afirmar que os Gálatas são filhos da livre, Paulo entra no capítulo 5 de Gálatas com um chamado direto. Todo o caminho percorrido até aqui chega a uma ordem clara. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A carta não está mais apenas explicando o passado de Paulo, a promessa de Abraão ou o papel da lei. Agora Paulo olha para as igrejas da Galácia e chama aqueles irmãos a permanecerem firmes naquilo que Cristo já conquistou. A frase continua com uma advertência. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A imagem é forte. Um jugo era colocado sobre animais para conduzi-los e controlá-los. Paulo usa essa figura para mostrar que aceitar a imposição da lei como base de justificação seria como voltar a carregar um peso que Cristo já havia removido. Os Gálatas haviam sido chamados para a liberdade, mas estavam sendo convencidos a entrar novamente em servidão religiosa. Logo em seguida, a circuncisão volta ao centro do conflito. Paulo diz: se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A frase é dura, mas precisa ser entendida dentro da situação da carta. O problema não era a circuncisão como costume judaico em si. O problema era aceitá-la como condição para ser justificado, como se a fé em Cristo não fosse suficiente. Nesse sentido, receber a circuncisão por pressão dos falsos mestres significava assumir outro fundamento para a vida diante de Deus. Paulo não está discutindo uma prática cultural isolada. Ele está combatendo o significado religioso que estava sendo imposto aos gentios. Se a circuncisão fosse recebida como condição de aceitação diante de Deus, então o gentio estaria se colocando debaixo de todo o sistema da lei como caminho de justificação. Para Paulo, isso negava a suficiência da obra de Cristo. Por isso ele afirma que todo homem que se deixa circuncidar, nesse sentido, fica obrigado a guardar toda a da lei. A lógica é simples e séria. Não se pode escolher a lei como base de justificação apenas em uma parte. Quem entra por esse caminho assume o peso do sistema inteiro. E Paulo vai ainda mais longe. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A carta chega a um ponto de máxima tensão. Não é possível buscar justificação em Cristo e, ao mesmo tempo, nas obras da lei, como fundamento de aceitação. Mas Paulo não deixa a liberdade sem direção. Ele mostra o caminho verdadeiro. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A vida cristã não é sustentada pela carne, nem pela pressão dos homens, nem por sinais externos como base de segurança. Ela é vivida pelo Espírito, na esperança, pela fé. E então, ele resume o que realmente importa em Cristo. Nem a circuncisão,
nem a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa frase é uma ponte para a parte prática da carta. Paulo não troca legalismo por indiferença moral. Ele não diz que, porque a salvação é pela fé, agora a vida pode ser vivida de qualquer maneira. A fé verdadeira atua pelo amor. A liberdade cristã não é uma porta aberta para o egoísmo. É uma vida movida pelo Espírito, expressa em amor concreto, serviço e comunhão. Paulo então lembra que os Gálatas corriam bem. Eles haviam começado corretamente, mas alguém os impediu de obedecer à verdade. A imagem é de uma corrida interrompida. A comunidade que havia recebido o Evangelho agora tropeçava por causa de uma influência que não vinha daquele que os chamou. A pressão dos falsos mestres parecia pequena, mas Paulo alerta. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno desvio no centro do Evangelho poderia contaminar toda a vida da igreja. A partir daí, Paulo mostra que a liberdade precisa ser protegida também de outro perigo. Ele diz: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui aparece o equilíbrio da carta. De um lado, Paulo combate o legalismo, a tentativa de ser aceito por Deus por obras da lei. De outro, combate a carnalidade, a ideia de usar a liberdade como desculpa para viver dominado pelos desejos humanos. A liberdade em Cristo não é uma volta à escravidão religiosa, mas também não é ausência de governo espiritual. Paulo mostra o caminho. Sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Essa frase é impressionante. Cristo liberta da escravidão da lei como sistema de justificação, mas essa liberdade se expressa em serviço. O cristão livre não vive para si mesmo. Ele se torna servo em amor, não para conquistar salvação, mas porque já foi alcançado pela graça. Paulo resume essa vida dizendo que toda a lei se cumpre em uma palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas logo adverte que se eles mordessem e devorassem uns aos outros, acabariam se destruindo mutuamente. A ameaça do falso evangelho não produzia apenas erro doutrinário. Produzia divisão, disputa, orgulho e destruição dentro da comunidade. Onde a graça é esquecida, a comunhão começa a se partir. Então Paulo apresenta o caminho central da prática cristã: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vida cristã não é vencida apenas por regras externas, ela é conduzida pelo Espírito. O conflito existe, porque a carne deseja contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O crente vive em uma batalha real, mas não está abandonado ao próprio esforço. A liberdade cristã é uma caminhada guiada pela presença de Deus. Quando Paulo fala de carne e espírito, ele descreve duas direções de vida. A carne representa a humanidade inclinada ao pecado, ao egoísmo e à desordem. O espírito representa a ação de Deus, formando uma nova vida em quem pertence a Cristo. O foco não é criar uma nova lista de méritos, mas mostrar a diferença entre uma vida dominada pelo pecado e uma vida conduzida por Deus. Paulo então mostra as obras da carne. Ele menciona práticas que revelam uma humanidade desordenada: imoralidade, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, discórdias, ciúmes, iras, rivalidades, dissensões, invejas e outras coisas semelhantes. O quadro é amplo. Não envolve apenas pecados ligados ao corpo, mas também atitudes que destroem relacionamentos, quebram a unidade e deformam a vida comunitária. A cena poderia mostrar comunidades divididas, rostos endurecidos, disputas silenciosas, irmãos que deveriam caminhar juntos, agora se ferindo. Paulo quer que os Gálatas vejam que a carne também pode aparecer dentro de um ambiente religioso. Ela pode se esconder atrás de zelo, disputa, superioridade e desejo de controle. Por isso, a liberdade cristã precisa ser guiada pelo Espírito e não pelos impulsos humanos. Em contraste, Paulo apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui a imagem muda.
não são obras fabricadas para comprar aceitação diante de Deus. É fruto, vida que nasce da presença do Espírito. O amor substitui a rivalidade. A paz cura a divisão. A mansidão quebra o orgulho. O domínio próprio mostra que a liberdade não é descontrole, mas vida transformada. Paulo acrescenta: contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito não precisa ser condenado, vigiado como ameaça ou tratado como transgressão. Ele é a evidência de uma vida que Deus está formando. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. A cruz, que no começo da carta era o centro da justificação, agora aparece também como o marco de uma nova forma de viver. O capítulo 5 de Gálatas termina com um chamado coerente: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo não quer que os Gálatas apenas afirmem uma doutrina correta. Ele quer que caminhem de acordo com a vida que receberam. Se o Espírito foi recebido pela fé, então a vida cristã deve continuar no Espírito, não pela escravidão da lei, não pela liberdade transformada em carnalidade, mas pela fé que atua pelo amor. Assim, Paulo protege a liberdade dos dois lados. Ela não pode voltar ao jugo da escravidão religiosa, como se Cristo não fosse suficiente. Mas também não pode ser usada como desculpa para a carne, como se a graça não transformasse o coração. A verdadeira liberdade é permanecer em Cristo, andar no Espírito e viver uma fé que se torna visível no amor. Depois de mostrar o contraste entre a carne e o Espírito, Paulo vai encerrar a carta levando essa vida espiritual para dentro da comunidade, ensinando como restaurar, carregar fardos, semear para o Espírito e gloriar-se somente na cruz de Cristo. Tópico 10. A nova criação e a única glória do verdadeiro Evangelho. Depois de mostrar que a liberdade em Cristo não pode voltar à escravidão religiosa, nem virar carnalidade, Paulo entra no capítulo 6 de Gálatas, trazendo essa vida no Espírito para dentro da comunidade. A carta caminha para o fim, mas Paulo não encerra com ideias soltas. Ele mostra como o Evangelho da Graça deve aparecer na prática, na forma como os irmãos tratam uns aos outros, lidam com quedas, carregam fardos e vivem diante de Deus. Ele começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. A imagem é de uma comunidade que não abandona o caído, mas também não trata o pecado com indiferença. Quem anda no Espírito não usa a verdade para humilhar. Também não usa a graça para fingir que nada aconteceu. A restauração precisa existir, mas com mansidão, cuidado e temor. Paulo acrescenta: guarda-te para que não sejas também tentado. Essa frase impede qualquer superioridade espiritual. Aquele que restaura um irmão não se aproxima como alguém intocável, mas como alguém que também depende da graça. O Evangelho forma uma comunidade de verdade e mansidão, não uma comunidade de orgulho. O mesmo Espírito que produz domínio próprio também produz humildade para lidar com a fraqueza do outro. Aqui Paulo mostra que andar no Espírito não significa arrogância religiosa. O espiritual não é aquele que se sente acima dos outros, mas aquele que consegue tratar o irmão caído com firmeza e mansidão ao mesmo tempo. A graça não elimina a correção, mas muda a maneira como ela é feita. Em seguida, Paulo amplia essa vida comunitária. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Depois de toda a discussão sobre a lei de Moisés, essa expressão chama a atenção. Paulo não está colocando os Gálatas de volta no antigo jugo. Ele está mostrando que a vida em Cristo tem sua própria marca: o amor. A lei de Cristo se expressa em carregar fardos, servir, restaurar, caminhar junto e cuidar dos irmãos. Mas Paulo também adverte contra o engano do orgulho. Ele diz que, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. A liberdade cristã não combina com vaidade espiritual. A igreja não é um lugar onde pessoas competem para parecer mais fortes, mais puras ou mais importantes. Cada um deve examinar sua própria obra diante de Deus, sem transformar a vida espiritual em comparação com o outro.
A carta, então, passa para outro princípio prático. Paulo fala sobre o ensino da palavra e a generosidade para com aquele que instrui. Ele mostra que a comunhão cristã envolve responsabilidade concreta. A graça não cria pessoas isoladas, indiferentes ou desligadas da vida da comunidade. O evangelho alcança o coração, mas também organiza relações, sustenta o serviço e ensina o cuidado mútuo. Então Paulo apresenta uma das imagens mais conhecidas do capítulo 6 de Gálatas: a semeadura e a colheita. Ele escreve: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Essa frase dá peso ao encerramento da carta. A liberdade em Cristo não significa irresponsabilidade. Deus não é enganado por aparência, discurso ou religiosidade externa. A vida revela o tipo de semente que está sendo plantada. Paulo continua: "O que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito do espírito, colherá vida eterna." Aqui ele retoma o contraste do capítulo 5. Existem dois caminhos. Um alimenta a carne, os desejos desordenados, o orgulho, a rivalidade e a falsa segurança humana. O outro semeia para o espírito, andando na direção da vida que Deus produz. A imagem da semeadura mostra que a vida espiritual tem consequência. Paulo não está dizendo que alguém compra a salvação por boas obras. Ele está dizendo que a liberdade recebida em Cristo precisa ser vivida com responsabilidade. Quem foi alcançado pela graça não deve semear para a carne, mas caminhar no Espírito. Depois disso, Paulo encoraja os Gálatas a perseverarem. "Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." A vida no Espírito não é apenas uma decisão de momento, é uma caminhada. Fazer o bem pode cansar. Restaurar pessoas, carregar fardos, servir com amor, resistir à pressão do erro e permanecer fiel ao Evangelho exige perseverança. Mas Paulo lembra que haverá colheita no tempo próprio. Por isso ele conclui essa parte, dizendo que, enquanto houver oportunidade, os crentes devem fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A carta, que começou com uma advertência dura contra outro evangelho, agora mostra o fruto concreto do evangelho verdadeiro. Uma comunidade que ama, serve, persevera e cuida. Então Paulo muda o tom final da carta. Ele chama a atenção para sua própria escrita. "Vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho." A cena é marcante. Depois de todo o argumento, é como se Paulo colocasse sua assinatura com força visível no pergaminho. Ele quer que os Gálatas percebam a seriedade do que está dizendo. A carta não é fria. É pessoal. É urgente. É pastoral. Na parte final, Paulo volta ao conflito com os falsos mestres. Ele afirma que aqueles que queriam obrigar os Gálatas à circuncisão desejavam causar boa impressão na carne e evitar perseguição por causa da cruz de Cristo. Eles queriam se gloriar na carne dos Gálatas, como se cada gentil circuncidado fosse uma marca de sucesso religioso. A religião da aparência buscava números, sinais externos e reconhecimento humano. Mas Paulo aponta outro caminho. Ele declara: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Essa frase é o grande resumo do coração de Paulo. Ele não se gloria em status, tradição, aparência, influência, quantidade de seguidores ou marcas externas na carne. Sua única glória é a cruz. Aquilo que para muitos parecia vergonha, fraqueza e perseguição, para Paulo era o centro do verdadeiro evangelho. Pela cruz, Paulo diz que o mundo foi crucificado para ele, e ele para o mundo. Isso significa que o sistema de valores, baseado em orgulho, mérito, aparência e aprovação humana, perdeu seu domínio. O velho mundo, com suas formas de medir espiritualidade por sinais externos, já não governa a identidade de Paulo. Ele pertence a Cristo crucificado. Então vem a conclusão teológica da carta. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aqui Gálatas chega ao seu ponto final. O centro não é carregar uma marca externa, nem se orgulhar de não carregá-la.
O centro é a nova criação. Em Cristo, Deus não está apenas reformando uma religião antiga. Ele está formando uma nova humanidade, marcada pela cruz, pela graça, pelo Espírito e pela fé, que atua pelo amor. Essa frase fecha todo o argumento. Os Gálatas não precisavam buscar sua identidade na circuncisão. Também não deveriam transformar a incircuncisão em motivo de orgulho. O que importa é pertencer à nova criação que Deus iniciou em Cristo. A liberdade cristã não é ausência de forma, é uma nova realidade de vida. Paulo, então, pronuncia paz e misericórdia sobre todos os que andarem segundo essa regra, e sobre o Israel de Deus. Em seguida, encerra com uma frase carregada de sofrimento e autoridade. Trago no corpo as marcas de Jesus. Enquanto os falsos mestres queriam marcas na carne dos Gálatas para se gloriar, Paulo carregava em seu próprio corpo as marcas do sofrimento por Cristo. A diferença é profunda. Eles buscavam aparência. Paulo carregava cicatrizes de fidelidade. Por fim, a carta termina com graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A última palavra combina com toda a mensagem. Gálatas começou defendendo a graça contra outro evangelho e termina desejando graça aos irmãos, entre o começo e o fim. Paulo confrontou, corrigiu, lembrou sua história, explicou a promessa, mostrou o papel da lei, defendeu a liberdade, chamou ao Espírito e apontou para a nova criação. O capítulo 6 encerra a carta mostrando que o verdadeiro evangelho não produz escravos da aparência, nem pessoas entregues à carne. Ele forma filhos livres, guiados pelo Espírito, responsáveis diante de Deus, servos em amor e marcados pela cruz. Gálatas termina como começou, protegendo o centro da fé cristã. Cristo é suficiente. A cruz é a única glória. E a nova criação é a marca do verdadeiro evangelho. E assim termina a carta aos Gálatas. Não como uma discussão antiga esquecida no passado, mas como um chamado permanente para permanecer na graça, andar no Espírito e nunca trocar a liberdade de Cristo por qualquer evangelho falsificado. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Gálatas. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que essa carta falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Gálatas. Cristo é suficiente e eu quero viver na liberdade da graça. Esse comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de quem entendeu que o evangelho verdadeiro não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais mérito humano. Não é Cristo mais aparência religiosa. Não é Cristo mais tentativa de se justificar diante de Deus pelas próprias obras. É Cristo, sua cruz, sua graça, sua promessa e a nova vida que ele forma pelo Espírito. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo dessa carta? Foi o alerta de Paulo contra outro evangelho? Foi a transformação de um perseguidor em apóstolo? Foi a defesa da liberdade dos gentios? Foi a verdade de que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo? Foi a lembrança de que somos filhos e não escravos? Ou foi o chamado para andar no Espírito e não usar a liberdade como desculpa para a carne? Qual área da sua vida precisa voltar para a suficiência de Cristo? Onde você tem tentado provar valor diante de Deus? Onde você tem carregado um jugo que Jesus já quebrou? Onde você tem vivido como escravo, quando Deus te chama para viver como filho? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também ajuda outras pessoas a entenderem que a graça de Deus não é uma permissão para viver de qualquer jeito, mas também não é uma prisão de medo, culpa e aparência. A graça é o chamado de Cristo para uma vida livre, santa, guiada pelo Espírito e firmada na cruz. Oro para que esta jornada por Gálatas não termine aqui, como apenas mais um vídeo assistido. Que ela seja um marco na sua caminhada com Deus. Que você nunca troque o evangelho verdadeiro por uma mensagem misturada. Que você nunca aceite uma fé baseada em aparência, pressão humana ou mérito próprio. Que sua confiança esteja somente em Jesus,
porque Ele é suficiente para salvar, suficiente para transformar e suficiente para conduzir a sua vida até o fim. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie. Não tente se justificar sozinho. Não espere estar perfeito para vir a Cristo. A mensagem de Gálatas nos lembra que a salvação não começa no nosso mérito, mas na graça de Deus revelada na cruz. Reconheça que você precisa de Jesus, creia que Ele morreu pelos seus pecados, que ressuscitou e que somente Ele pode te reconciliar com Deus. Entregue sua vida a Ele com sinceridade. Você pode dizer agora de todo o coração: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu não quero confiar na minha própria justiça, nem viver longe da Tua graça. Eu creio que o Senhor morreu por mim, ressuscitou e é suficiente para me salvar. Perdoa os meus pecados, recebe a minha vida e me ensina a viver como filho, guiado pelo Teu Espírito. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, firme o seu coração na graça, te conduza na verdade do Evangelho e faça de você uma nova criação em Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.